Vamos falar hoje sobre educação financeira para os seus filhos na prática? Seja muito bem-vindo ao Profadcast. No episódio de hoje, nós vamos trazer aqui coisas práticas de como você pode falar e conversar com seus filhos sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre prosperidade. O que ele deve evitar, palavras que não vão levar ele para um próximo nível, sobre crenças negativas, como o dinheiro é sujo, tira a mão desse dinheiro que a gente aprendeu quando a gente era criança. E vamos falar também já como que o seu filho pode investir, não importa a idade dele. Sabia que até um recém-nascido pode já começar a ter conta de investimento? E não na conta no nome do pai, mas no próprio nome. Isso aqui é ouro puro. Então, já deixa o teu like, se inscreve no canal, aperta no sininho. Você que está aí assistindo e ouvindo pelo YouTube. E você que está no Spotify, faz o seguinte, já avalia com 5 estrelas. E se não acompanha a gente por aqui, já acompanha, tá bom? Bem, primeiro deixa eu me apresentar, se você é novo por aqui, eu me chamo Renan Diego, eu sou fundador da Produtividade Financeira. Produtividade Financeira é uma edtech que é o único ecossistema onde nós conseguimos juntar educação financeira, investimentos e qualidade de vida, que é o que a gente chama de produtividade financeira. E o Profadcast é um podcast do grupo Produtividade Financeira. Bem, por que a gente traz aqui esse ponto de Profad? Um do pilar do método Profad é o família, é o F de família. Então hoje eu quero trabalhar muito isso com você. Então se você é pai, se você é mãe, conhece algum pai, alguma mãe, compartilha com eles, porque esse episódio é ouro puro. Bem, vamos pensar assim, ó, na jornada do seu filho, tá? Eu não sei qual é a idade dele, mas eu sei que tem gente aqui que tem filhos desde recém-nascido, pessoas estão pensando em ter filho, pessoas que já têm filho na adolescência e filhos que já estão ali quase já na fase adulta, né? Então vamos pensar, acabei de ter filho, Renan. E aí? Como eu educo o meu filho financeiramente? Primeira coisa, você não consegue ensinar aquilo que você não sabe. Então, meu questionamento para você é o seguinte: você já tem educação financeira? Você já tem um planejamento financeiro? Você sabe organizar suas finanças? Você sabe criar outras fontes de renda? Você sabe investir? Se não, a tua pergunta não é sobre o seu filho, é sobre você. Beleza, mas o episódio não é sobre adulto, não é sobre você. E a maioria dos nossos conteúdos tem para te ajudar, tá? Mas esse é o primeiro insight para você pensar. Porque às vezes a gente cobra do nosso filho o que a gente não tem. E aí vem aquele papinho de, eu tô velho para isso, agora já passei da idade. Bom para vocês. Eu lembro meu pai. Eu fui ensinar meu pai a investir. Ele falou, meu filho, isso aí é bom para vocês que são jovens. Para mim eu já passei da idade, já aprendi e tal. Beleza, insisti. Hoje ele investe, do investimento dele já trocou de carro 2 vezes, só com rendimento do investimento. Já viajou. Então, assim, é sobre isso. Massa, acabei de ter filho. Como que eu educo meu filho? Primeiro, abra uma conta de investimento para o seu filho. Nossa, mas recém-nascido, menor de idade, pode? Pode. Basta ter CPF e identidade. E o CPF já sai hoje direto quando você acabou de ter o filho, você vai lá no cartório e já sai o CPF no própria certidão de nascimento. Então, tranquilo. Dali você vai no Detran, Detran tô falando aqui no Rio de Janeiro, depende de onde você é, leva esse documento e você consegue fazer a identidade do seu filho, mesmo sendo menor de idade, tá? A Alice, por exemplo, a Maria Clara tem conta de investimento desde os 4 meses de idade. Nossa, que legal. Beleza, entendi, Renan. Esse é o primeiro passo. Por quê? Você vai começar a trazer esse sentimento. Mas ela é bebezinha, nem entende. Mas você entende e você é adulto. Então esse é o primeiro passo. Você coloca um pouquinho todo mês lá, porque você vai gerando esse sentimento. E eu não sei se é assim como você, mas não sei se isso acontece com você, na verdade. Mas às vezes a gente quer dar mais para os nossos filhos do que para a gente. Então se você tem dificuldade em poupar dinheiro, em investir dinheiro para você, para o seu filho você não vai falhar. Então é um negócio muito legal você começar desse jeito. Beleza? Entendi, Renan. Massa. Abrir conta, o que eu faço depois? Aí você tem que esperar ali para ver a fase dos seus filhos. Mas com 2 anos de idade, teu filho já tem um pouquinho de noção, já entende um pouquinho as coisas. E aí você pode começar a trabalhar o sentimento dela não ter aquele lance pejorativo de aquela crença de dinheiro é sujo. Eu lembro que toda vez que eu pegava dinheiro do chão, eu tinha mania de pegar coisa do chão. Aí eu pegava dinheiro, minha mãe dava um tapa na minha mão. Tira a mão daí, menino. Tá achando que dinheiro é sujo? Aí, ou seja, dinheiro é sujo. O que acontecia? Instalava uma crença na minha cabeça que de 0 a 7 anos é o momento em que a gente mais
absorve crenças. E para você reprogramar essa crença, você tem que passar por um forte impacto emocional ou repetição de padrão para mudar aquilo. Beleza. 2 anos de idade, você vai começar a ensinar que, olha, se você se comportar e não ficar chorando, se esperneando, você ganha, por exemplo, uma frutinha. Se você se comportar por qualquer atividade, alguma coisa, ela ganha 2 frutinhas. Ela vai começar a entender o poder de, nossa, se eu ficar de um jeito que vamos pensar, a cultura ou os hábitos que você como pai, você como mãe, quer começar a treinar o seu filho, ele está vendo que tem uma recompensa por aquilo. Então, essa é uma maneira legal de você começar a desenvolver isso. Legal, 4 anos de idade, a criança já está um pouco mais consciente, né? Já é aquela birrinha e tudo mais. O que você pode começar a fomentar? Com 4 anos, a criança já pode fazer o quê? Será que ela consegue ajudar a arrumar a cama? Será que ela consegue já apagar a luz quando sair do quarto? Toda vez que ela fizer alguma coisa que é interessante para você, você pode recompensar ela. E aí, eu falo que você pode ter um catinho. O que é um catinho? É um cofre, né? Um cofrezinho. Pega um catinho para mim ali, vou mostrar aqui pro pessoal. O catinho é um cofre que, para fase de investimento, o cofre não faz sentido. Mas se a gente parar para pensar, para a educação financeira da criança faz, desde que você saiba usar o cofre. Por quê? O cofre, basicamente, você só coloca dinheiro. Então, a gente está meio que treinando o nosso... Pessoal, obrigado. A gente está treinando nossos filhos a serem só poupador. Mas aqui, o dinheiro que eu coloco aqui, ele não multiplica. Só que olha a grande sacada. O que você vai fazer? Você vai colocar. Passou um tempo, você vai abrir. E nesse que você vai abrir, você mesmo pode ir contabilizando. Olha, vamos fazer o seguinte. Pensa o seguinte. Ó, isso aqui, o catim, ele é um cofre de investimento. É assim que eu falo com as minhas filhas, né? Um cofre de investimento. É igualzinho a conta de vocês lá do investimento. Mas aqui você vai estar com o dinheiro na sua mão. Você vai colocar as moedinhas, a gente vai marcando as moedinhas, a quantidade de moeda que você vai colocando. E depois a gente vai abrir. Por quê? Quando você investe, você coloca algumas moedas e depois você tira mais moedas do que você tinha colocado. E aí você, como pai, pode ir colocando moedas a mais aqui para ela ter o sentimento de quando vocês forem abrir, vocês vão olhar o papel, olha, você colocou aqui 30 moedas, filha. E agora tem 32 moedas. Nossa, papai, por que tem a mais? Porque isso aqui é o poder de quando você investe, o dinheiro trabalha para você. Então, a recompensa que você tem de você ser uma pessoa que sobra dinheiro, que guarda dinheiro e que investir você está recebendo mais por aquilo. Então, é uma maneira simples, lúdica de você passar para o seu filho. Ah, todos vão entender nessa idade? As crianças são muito inteligentes. Pode acreditar. Isso aqui, 4, 5, 6 anos, a criança já entende tudo. Já entende. Pode confiar, tá? Então, aproveita aí, já pega um catinho pro seu filho, mas não faz só o catinho de, tem que botar aqui, porque senão a criança entra num maneiro que é só guardar. Tem que multiplicar. Outra coisa para você educar seu filho na prática. Papai, eu quero, por exemplo, 6 a 8 anos. Papai, eu quero Bob Good, né? Hoje em dia tá na moda. Beleza. Aí você fala, olha, tá bom, olha aqui os seus investimentos. Aí você mostra lá o saldo da conta de investimento dela. Você tem aqui tantos reais, tantos R$1.000, o que seja. O Bob Good custa R$200. Vai sobrar tanto. Você quer tirar daqui? Eu quero, papai. Então tá bom. Aí você tira de lá mesmo. Pá. Usou e fala, diminuiu, tá bom? Tá bom, papai. Só que o mais legal, quando você já investe, como é que você ensina para os seus filhos isso? Eu falo para Maria, dá uma olhada aqui, filho, tá vendo? Já rendeu, vamos pensar aqui, rendeu R$558. Isso aqui, filha, é a mais do que a gente já colocou. Você quer comprar o Bob Good que custa 200? A gente vai tirar do dinheiro que já trabalhou para você. Olha que legal. Então você não vai tirar do dinheiro que o papai e a mamãe tá colocando todo mês para você. Por isso que é importante investir. Então que legal, posso usar o dinheiro e não foi nem vocês que colocaram. Mas quem colocou, papai? Aí vão vir aquelas perguntas, né? Você fala, então, é o tal do tio dos juros compostos. O tio dos juros compostos você coloca um pouco, ele vai multiplicando todo dia. Então, o dinheiro todo dia está trabalhando para você. Então, essa é outra forma lúdica de você trabalhar e mostrar para sua criança, para o seu filho, que ele pode sim comprar o que ele quiser, mas se ele investir, ele vai poder não usar o dinheiro todo que ele tem.
Beleza, Renan. Com qual idade, ou você é a favor de mesada? Eu nunca tive mesada. As minhas filhas, a Maria Clara tem 7 anos e a Alice tem 5. Elas não recebem mesada ainda, mas eu não sou contra. Eu acredito que é uma boa forma de você começar a passar para os seus filhos fluxo de caixa. Pessoal, como é que ele faz uma organização financeira, uma gestão do dinheiro dela? Eu acho muito legal. Então, vamos pensar assim, ó. Maria Clara, quando ela... Acredito que daqui a pouco, 1 ou 2 anos, ela já vai estar nessa fase de ter. E aí, vamos pensar que eu dou R$50 para ela no mês. Aí eu falo, olha, filha, R$50 é seu. Você gasta como você quiser. Os outros tantos reais é para você lanchar na escola, por exemplo. Tá? Tem uma regra número 1 da produtividade financeira, filha, que é quando que você nunca vai ficar sem dinheiro? Quando você separar uma parte assim que você recebe o seu dinheiro. A regra número 1 é primeiro se pague e depois pague os outros. O que significa? Ao invés de você pagar o lanchinho da esquina, o Bob Good, ou não sei o quê, você separa uma parte para você. Ah, para investir, papai? Tá bom. Ó, por exemplo, você tem R$50. Vamos separar aqui R$10. Ai, 10 é muito, papai. Pode ser 5? Pode, para começar. Beleza, bota R$5 para os seus investimentos. Tá bom. Para quê, papai? Para no futuro, se você quiser comprar uma casa, viajar para Disney sozinha, sem precisar do papai, trabalhar, estudar lá fora, abrir seu próprio negócio para ajudar as pessoas. Aí você fala, o que você quiser fazer, você vai ter um montante. Ela, gostei, papai. Então, isso aqui é um ponto legal, perceberam? Você começa a ensinar a ela se pagar primeiro e depois pagar os outros. Coisa que 99% dos brasileiros não fazem. Espera sobrar e se sobrar guarda, não é isso? Então aqui é uma maneira de você começar a educar. Mas você acha que ela vai lembrar? Não, você tem que treinar. Tem que educar todo mês. Você deu para ela, fala, filha, esse mês você quer separar quanto para os seus investimentos? Ah, eu quero separar tanto. Tá bom, então separa, pum, guardou lá. O resto você pode gastar. Vai ter uma hora que ela vai falar assim, papai, eu quero comprar tal coisa. Tá bom, aquilo lá custa R$500. Caramba, papai, R$500. Eu quero pegar meu investimento. Aí eu falei, ó, não rendeu isso tudo. A gente só pode tirar o que rende, lembra? Ah, tá. É o dinheiro novo, né? Falei, é o dinheiro novo. Então, como é que eu faço? Aí eu falei, você tem que criar formas de fazer mais dinheiro. E aí você começa a ensinar ela geração de renda. Como que eu crio outras fontes de renda, além do meu salário, entre aspas, prolabore, que seria a mesada? E aí eu ensino para ela, ó, você hoje tem 2 fontes de renda. A sua mesada e a sua renda passiva, através dos investimentos, que é aquele além do dinheiro que você colocou. Mas tem uma terceira forma de gerar renda, que é a renda extra. Você pode fazer outra coisa e ser recompensada por isso. Por exemplo, Maria Clara, você consegue recolher os pratos da mesa ou os talheres, pelo menos seu da sua irmã, que é de plástico e tudo mais? Ah, papai, dá maior preguiça. Então, mas se você recolher todo final de semana, durante um mês, eu te pago R$10 por esse trabalho. Ah, é? Então tá bom. Eu falei, então tá. Ou seja, ela tá começando a ver que é uma troca e ela recebe uma renda extra. Mas com isso aqui, papai, eu não consigo comprar ainda o que eu quero. Eu falei, então, você tem que criar outras fontes de renda extra. Então pensa, o que mais você pode ajudar em casa e que a gente pode te recompensar por isso? Aí ela, se eu não assistir televisão dia de semana. Eu falei, não, isso não é um trabalho extra, isso aí é o nosso combinado já. Então não vale. Tem que ser algo além do que já é o teu combinado. Ela, entendi. E se eu varrer o meu quarto? Aí eu falei, legal. Varrer o quarto? Quanto, Jaque? Aí ela, varrer o quarto, R$15. Tá bom. Se você varrer o quarto, 2 vezes na semana, é isso. E se você não varrer? Aí você devolve pra gente o dinheiro. Uma parte do dinheiro. Porque você tem que saber que você tá se predispondo a entregar um serviço. Se você não entrega, você é penalizada. Olha como é que você começa a trabalhar a cabecinha da criança para ela ser uma adulta próspera, evoluída, tá? Legal. Entendido isso, quando chega a criança ali, 12, 13 anos, cara, a criança já é uma pré-adolescente adulta. Essa que é a realidade hoje em dia, né? As crianças já sabem olhar no investimento, já sabem
já tem cartão de crédito, então aí fica mais fácil. Então percebe que a gente navegou aqui. Quebra de crenças, um modelo mental Profad de prosperidade, abundância, geração de renda. A gente trabalhou aqui como é que você organiza as finanças, ensina os seus filhos a organizar as finanças e de forma lúdica. Como é que ele consegue poupar, como é que ele começa a investir e como é que ele começa a ver as recompensas por ele fazer isso. Porque de nada adianta falar para ele, tem que organizar, guardar dinheiro, fazer isso, aquilo, não pode comprar aquilo, se não tem o ônus da coisa, né? Ou seja, cara, eu quero ganhar a coisa aqui, né? Então, isso aqui é um ponto importantíssimo, você mostrar o porquê você está ensinando aquilo e por que é valioso ela fazer aquilo. Por que ela tem que fazer aquelas etapas. Legal, Renan, entendi. Mas qual que é o poder disso quando a gente olha assim, cara, por que eu deveria investir? Por que eu deveria ajudar minha filha a poupar? Eu preciso de muito dinheiro, pouco dinheiro. Ó, eu vou fazer uma simulação com você, para você ter uma ideia do quanto o juros compostos é poderoso e o quanto vai deixar, quem sabe, até os seus filhos já livre quando tiverem no momento de fazer um intercâmbio e você não vai se preocupar, talvez pagar uma faculdade. Quem sabe até, dependendo do teu padrão de vida, os teus aportes mensais e a idade que o seu filho tem, quando tiver 18 anos, pode ser que seu filho seja um milionário. Ou pelo menos tenha R$1 milhão na conta de investimento, para ele fazer o que ele achar que faz sentido. E quando você traz esse legado, que não é herança, R$1 milhão não vai ser herança, vai ser legado. Porque você ensinou como ele construiu aquilo. Você ensinou como ele fez aquilo. Faz sentido? Vou fazer uma simulação aqui para vocês verem. Vamos lá, se você está só ouvindo a gente, não se preocupe porque eu vou falando o que eu estou mostrando, tá? Mas tem um simulador aqui que eu quero só compartilhar com vocês. Vamos imaginar capital inicial do seu filho, 0, tá? Não tinha nada lá, não botei 10 mil, não comecei com 10 mil, comecei com 0. Aportes, é o que eu vou botar todo mês. Vamos pensar assim, eu vou botar aqui uma quantia todo mês para minha filha. Vamos pensar que minha filha tem, 2 anos de idade e eu vou fazer isso até 18. Então eu vou fazer esses aportes por 16 anos. E eu vou colocar R$250, tá? Nada muito assim para cima. R$250. Tá bom, Renan. Vou colocar, falei que eu vou colocar isso em 16 anos, né? Durante 16 anos. A nossa taxa básica de juros hoje está 15%. Mas não vai ficar 16 anos em 15%. Então vamos ser conservador no prazo para não, botar uma falsa ilusão. Eu vou colocar aqui uma taxa que os meus alunos, quando eles começam a investir, eles conseguem ter tranquilo. A galera fala de 12% ao mês, ao ano, né? Mas aqui os nossos alunos conseguem 14, 13,5%, coisa nesse sentido. E os alunos mais avançados conseguem ali em torno de 18%, ainda mais com a taxa de juros agora alta. Vou colocar aqui, 14%, tá? Vou nem botar 14%, vou botar 13%, para ser bem conservadorzinho. Tá? Ou seja, ao longo de 16 anos, vai ter taxa Selic a 15, igual tá agora, vai ter 14, vai ter 12, vai ter 6, talvez vai ter 3, vai ter 2. Então, assim, nessa média, vamos pensar que seja 13%. Estou colocando aqui, considerando o imposto de renda de 15%, tá? Vamos fazer isso aqui líquido. Já quanto ela vai ter na conta, tá? Na conta não. Então, vamos pensar que ela não vai tirar, só para ver quanto que ela vai ter lá. Então, não vou colocar imposto de renda, tá? Vai ser bruto. R$250 você colocando todo mês para ela durante 16 anos. Ela vai ter um total de R$148.173,73. Pensa, eu não sei você, mas quando eu tinha 18 anos eu não tinha esse montante. Né? Então isso é uma coisa legal. E o melhor, o quanto que você colocou de dinheiro? 48 mil, colocando os aportes todo mês, se for somar. E o quanto que o dinheiro trabalhou para ela? 100 mil, 173,73. Que massa, Renan, que legal. Tá, e se eu colocar R$600, Renan, no mesmo período? Beleza, R$600 aqui, 355 mil. E aí quando eu falei que talvez seu filho pode ter uma condição muito boa com 18 anos, vamos pensar que você tem uma condição legal, você consegue separar R$1.000 para o seu filho todo mês. 592 mil, ou seja, R$500 mil, só para você colocar R$1.000. Entende? Então isso aqui é o poder de você dar algo melhor para seus filhos. E aí eu penso,
Cara, com 18 anos, seu filho tendo 592 mil reais, se só deixar os juros compostos trabalhar para ele, por exemplo, aqui, ó. O que mostra aqui para mim, esse simulador? Que em 20 anos, ele chega no primeiro milhão. Ou seja, 2 anos depois... 2 anos não, que eu tô fazendo 16... 18 anos, né? Mas eu fiz 16. Então, 4 anos depois... Ou seja, com 22 anos, o seu filho vai ter R$1 milhão se ele não mexer nesse dinheiro. Olha que interessante, né? É sobre isso. É sobre como você vai educar o seu filho, como você vai se educar financeiramente para passar para o seu filho seguir esse legado. Faz sentido? Então é sobre isso aqui que eu quero mostrar para vocês. É legal, né, essa experiência. Inclusive o simulador, ele ilustra muito. E eu mostro muito o simulador para as minhas filhas. E esse simulador a gente disponibiliza para os nossos alunos, né, quem entra no nosso programa e tal. Enfim, se quiser conhecer um pouco mais do nosso programa, enfim, deve ter algum link aqui. Mas talvez no teu momento, não quero aprender sobre o programa agora e tal, mas quero o simulador. Né? Quero uma aula com simulador, algo do tipo. Então a gente tem um preço promocional. Né? Então normalmente a gente vende esse simulador separado a R$97. Mas se você vai fazer isso em prol do seu filho, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer por R$17. Só para não fazer de graça, que eu não gosto muito de as coisas de graça, as pessoas não valorizam. Então R$17, se você quiser, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, seja no Spotify, seja no YouTube, para você começar a movimentar e fazer algumas simulações com planejamento de investimento aí pro seu filho. Combinado? Bem, espero que esse episódio tenha feito sentido para você. Se você conhece alguém que tem filho, compartilha esse vídeo, compartilha esse podcast com ele, porque eu quis trazer algo bem vida real, prática. A ideia é a gente trazer, talvez falar um pouquinho sobre como eu treino minhas filhas sobre vendas, como eu treino minhas filhas para serem empreendedoras, como eu treino minhas filhas para serem líderes. Enfim, a gente pode trabalhar aqui, o que eu trouxe foi realmente a vida real de como eu educo minhas filhas financeiramente. E como, inclusive, eu vou fazer os próximos passos da vida dela. Porque hoje eu tenho 2 filhas, a Maria Clara e a Alice. A Maria Clara está com 7 e a Alice está com 5 anos de idade. Então, ou seja, o próximo ciclo eu vou estar passando esses próximos passos para vocês. Beleza? E aproveitando aqui que a gente está lançando esse episódio no mês do Dia das Crianças, esse episódio não podia cair num momento mais especial, né? Quem sabe até é bom você ouvir, assistir junto com o seu filho. Eu tenho certeza que eu vou estar ouvindo e assistindo junto com a Maria Clara e com a Alice. Minhas filhas, amo vocês. Vocês me fazem crescer e ser cada dia melhor. Me orgulho muito de ser um pai presente, poder acompanhar e poder treinar vocês da melhor maneira possível. Tá bom? Espero que você, pai Profad, você, mãe Profad, consiga levar o melhor para os seus filhos. E eu sei que o melhor vocês já estão dando. Mas será que você sabe qual é o melhor para você? Então conta com a gente para ajudar você a ser um pai e uma mãe melhor na área dos investimentos, educação financeira e qualidade de vida, para aí sim você conseguir treinar seu filho nessas áreas da melhor maneira possível, tá bom? Um grande abraço, muita produtividade financeira para você, para sua família, e a gente se vê no nosso próximo episódio. Bora evoluir! Tchau, tchau!